Hoje o assunto é cirurgia plástica e as questões emocionais. Então eu estou aqui com dois profissionais super queridos e que são muito importantes nesse momento aqui. Dr. Eduardo Salter, que é cirurgião plástico. Tudo bom, Gisele? Prazer estar aqui com você. E a doutora Sandra Abdala, que é psicóloga. Então, assim, aproveitem esse momento e façam perguntas, porque é de graça, você não vai pagar nada, tá bom? E a gente, então, vai começar aqui. E eu quero que fique na telinha o tempo todo o telefone, para que você possa, assim, participar, 999-510330. Se você não tiver como participar pelo telefone, você vai no Facebook, faz a perguntinha, porque eu tô aqui com o celular na mão, aguardando que você participe, tá bom? E lembrando que hoje ainda esse programa vai reprisar às 21 horas, tá bom? Então, assim, o programa tá recheado de coisa boa e você tá aí podendo participar com a gente. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Gi. Que prazer estar aqui com você de novo para falar desses temas variados. Estava até conversando com a doutora Sandra ali antes um pouquinho. Tempos difíceis de você manter a psicologia em ordem, né? Para todo mundo. Por isso trouxemos a psicóloga aqui, né, doutor? Até para médico, tá? Médico também. Primeiro, como é que está a sua rotina, doutor Eduardo? Olha, Gi, graças a Deus, né? Nós voltamos a operar ali na última semana do mês passado. Obviamente que num número reduzido, né? É uma cautela que a gente tem também. Mas os pacientes também ficaram muitos com um pouco de receio para ver como é que a coisa anda, né? Eu ia operar agora, mas eu vou esperar mais um pouco. Então assim, a gente está operando, tá praticamente normal. Obviamente que existe uma sequência, vamos dizer assim, quesitos a serem atendidos, como o tamanho da cirurgia, a quantidade de horas, a idade do paciente. Aquilo que a gente sempre fala, né? Para você fazer uma cirurgia, você tem que estar muito bem do seu pré, né? Você tem que estar muito bem. E ainda assim a gente está tomando uns cuidados extras para, digamos, não fazer cirurgias que debilitem mais o paciente, né? Cirurgias mais rápidas, para que o paciente se recupere mais rapidamente e, entre aspas, não fique aí mais tempo com a sua imunidade um pouco prejudicada, né? A gente tenta fazer o máximo possível. Eu, de rotina, já suplemento lá no meu receituário de pós-operatório um monte de vitaminas para os pacientes, né? Eu já faço isso de rotina. Mas é bom, né? Então as mensagens, depois a gente vai chegar lá, vai falar mais nisso, mas as mensagens de você tentar manter a sua imunidade em alta, né? Nesses tempos complexos, principalmente com as orientações que existem hoje em dia de não sair de casa, do fica em casa, né? A pessoa precisa pegar um pouquinho de sol, a pessoa precisa pegar um pouquinho de ar puro, a pessoa precisa, né, fazer a sua imunidade trabalhar, né? Tomar as vitaminas, né? Dormir bem. Como é que você vai dormir bem preocupado? Se sua empresa está fechando, se está acabando o dinheiro, o que eu vou fazer? Né? Então eu observo muitos médicos ao redor do mundo, né? Ou até no Brasil, muito renomados, falando nisso, de você tentar deixar a sua imunidade boa. Porque imagina, se você tiver com a imunidade ruim e pegar um vírus que pode vir a se desenvolver de uma forma mais grave, né, em você, seria interessante que você estivesse bem. E eu acho que esse negócio fecha todo mundo em casa, todo mundo estressado, todo mundo sem fazer uma atividade, todo mundo sem pegar um solzinho, todo mundo sem respirar, todo mundo preocupado, sem dormir, brigando em casa com todo mundo. É bem né? isso. Talvez não esteja com a imunidade num ponto bom, né? Então, assim, não existe certo ou errado. Eu sei que as pessoas tentam fazer a melhor maneira possível. Aos que pensam de uma forma, aos que pensam de outra. Eu tenho um pensamento, tenho vários colegas médicos que pensam como eu tenho vários colegas médicos que pensam que não, que tem que isolar o máximo que pode, enfim. A minha opinião mesmo é que esse vírus não vai embora amanhã. A não ser que chegue uma vacina que consiga nos imunizar, né? Se eu me fechar dentro de casa e sair daqui 60 dias, ele vai estar lá, ele não vai embora, né? E acho que ele vai nos acompanhar como o famoso H1N1 foi, né? Aliás, o H1N1 ele é mais letal do que o coronavírus, né? Só que o coronavírus ele é mais contagioso, então ele pega com mais facilidade. E na época do H1N1 não foi feito nada disso, né? Não foi feito nada dessas medidas todas. Muitas pessoas, infelizmente, acabaram
não evoluindo bem. E hoje a gente tem situações que nos chamam a atenção, nos incomodam, né? Estava conversando com a doutora Sandra antes sobre pessoas de bem que estão lá tentando fazer um comércio, alguma coisa e são presas de forma um pouco truculenta. Graças a Deus eu não vi isso no nosso estado aqui no Mato Grosso, mas em outros estados de uma forma assim bem fora do que a gente considera bom, né? Isso nos deixa triste como nação, como país, como Brasil, com tudo, né? E aí a gente se pergunta, será que a gente está fazendo da forma certa? E aí a gente bate numa parede enorme, né? Que infelizmente, eu não sei se vão concordar ou não, mas é a minha opinião, pode ser uma viseira muito grande, que a pessoa só enxerga o ruim, né? Não existe nenhum tipo de notícia positiva na TV. A primeira notícia dos jornais é morreram mais tantos, números tais e cenas ruins, mas não mostra a quantidade imensa de pessoas que se curaram, que passaram bem por isso, né? Enfim, a minha dúvida, a minha incógnita, a minha pergunta é sempre será que estamos fazendo da melhor forma? Será que a gente não está impactando de uma forma bem negativa, principalmente as pessoas que mais precisam, as pessoas que não têm reservas, né? As pessoas que estão passando fome, alguma coisa nesse sentido. Sabe, é difícil. Então fica todo mundo tenso, estressado. Falei até com a psicóloga aqui que eu ia ficar muito violento hoje na entrevista, muito agressivo, estressado. Mas enfim. Hoje, na verdade, o que a gente trouxe aqui é um bate-papo, que a gente pode realmente falar o que está sentindo também. Exato. Porque eu acho que muito do que eu estou sentindo, o que o doutor Eduardo e a Sandra estão sentindo, as pessoas também estão, né? Verdade. A minha opinião, a sua opinião, doutor Eduardo, e da Sandra também vai de encontro à opinião de algumas pessoas em casa. Então, eu acho que, na verdade, a gente aqui é uma extensão do que está acontecendo na casa das pessoas. Então, é importante a gente conversar. E conversar de tudo um pouco aqui mesmo, porque eu quero que as pessoas em casa participem e deem a opinião delas também, né? O assunto de hoje é a cirurgia plástica e onde que o psicólogo entra nisso, mas não tem como a gente não falar sobre o que o doutor Eduardo acabou de falar, sobre as coisas que estão acontecendo realmente. Quando você liga a televisão, a primeira notícia que você tem são as pessoas que morreram, não as pessoas que se recuperaram. Então, o impacto é logo aquele que, nossa, tantas mil pessoas morreram hoje. E aí, depois, lá no finalzinho é que vão dizer tantas pessoas se recuperaram, mas aí o baque... Às vezes nem dizem, né? Às vezes nem dizem, E aí a gente já... Aquela informação já veio, né? E já deu aquele baque, uau, mais gente morrendo. Né, doutora Sandra? Bom, quanto a mim, assim, diante da sua pergunta, eu também já retomei, né, os atendimentos presenciais, continuo com os atendimentos online. Mas, da mesma forma, as pessoas, elas vêm, mas não ainda na sua normalidade, né? A gente está atendendo, mas você vai para o consultório, mas muitas pessoas não estão se deslocando ainda. E é como você falou, tem gente que acha que tem que ficar em casa, tem gente que acha que não, né? A situação está complicada, eu acho, para todo mundo, né? O que eu percebo é que, diante das notícias e o que a gente tem escutado, você vê uma politização, né, da questão da pandemia. Você não discute mais a questão de saúde, né? Você está discutindo muito mais a questão política em que a pandemia está sendo transformada, né? Então, acho que isso é difícil. E como você fala, ficar em casa. Tá difícil, as pessoas brigam, as famílias brigam, os casais brigam. Essa semana dei uma entrevista para o jornal falando sobre suicídio em idosos. E é incrível como a pandemia, ela também tem despertado, por conta até do que aconteceu com alguns artistas aí. E como que a pandemia também tem afetado as pessoas, essa população, que está só, muitas vezes, que não tem apoio de ninguém, que está sozinho, que é ele passando necessidade, porque é ele por ele que vai ao mercado, é ele por ele que vai ao banco para receber a aposentadoria, o benefício dele. Então, assim, essa população também é uma população que fica muito esquecida, né? Até diante de toda uma situação que a gente vê jovens
pais, casais, famílias com dificuldade de administrar a rotina familiar, né? Mas também tem essa população que muitas vezes as pessoas também não falam, mas que está sofrendo imensamente, né? Com toda essa situação. Conversando com alguns profissionais aqui durante a semana toda, semana passada, fazendo um resumo, o que as pessoas dizem que quando isso tudo terminar, que seja o mais rápido possível, pelo amor de Deus, né? Que as pessoas vão sair com várias sequelas. Né? Isso. Psicologicamente, sem dúvida, né? Psicologicamente, sem dúvida. Eu achei interessante uma colocação de um colega médico lá dos Estados Unidos, ele dizendo exatamente isso. O fato da gente sempre estar ou de luva, ou de máscara, ou limpando as coisas, né? A gente para de ter contato com os vários germes, fungos, bactérias, vírus e etc. que estão em todos os lugares. Né? Onde você toca, tem. No seu corpo vive um monte de vírus, germes, bactérias, fungos, naturalmente. Né? E essa falta de contato acaba desestimulando os seus mecanismos de defesa, de criarem defesas, né? A gente faz pequenas alusões até com as crianças que são muito alérgicas, já vi vários documentários, matérias e médicos muito renomados lá fora também falando que existe uma proporção maior de crianças que desenvolvem muitos tipos de alergia porque elas têm pouco contato quando são crianças. Elas não é aquele moleque que está lá na terra fuçando e comendo terra e sujeira e etc. Não, aqueles meninos que vivem na bolha, né? Então eles não desenvolvem um sistema imunológico capaz de se adaptar às várias coisas. E eu achei interessante o raciocínio dele falando exatamente disso. Né? A gente começa a ficar meses, entre aspas, né? É álcool na mão, é lavar a mão, é máscara, é gel, é luva, não toca em ninguém, não faz nada, limpa tudo. Você vai acabar deixando o seu sistema imune mais debilitado, vamos dizer assim. Quando se liberar, tomara que o coronavírus esteja controlado, existe uma vacina, né? Quando se liberar novamente o convívio normal, vão existir vamos dizer surto, né? Isso é uma suposição, mas pode ser que ocorra um aumento de várias outras infecções, né? Infecções que normalmente não é infecções de pele, infecções de outras coisas assim que você normalmente não teria porque o contato, alguma coisa. Eu achei interessante o raciocínio dele e faz todo sentido, né? E é por isso que eu falo, a gente tem que não estou falando para você ficar tocando em nada, estou falando para você se alimentar bem, tomar suplemento vitamínico, pegar um sol, fazer um pouquinho de atividade física, mesmo que a academia esteja fechada, né? Tentar manter o seu organismo bem, para você, sei lá, se pegar alguma coisa não ser grave. Se você está em casa sem dormir, estressado, brigando com todo mundo, se alimentando mal, cara, se você pegar uma gripe comum, vai ser uma gripe forte. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então isso é importante e é difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas. É só hashtag fica em casa e fica em casa. Na maioria das vezes do fica em casa eu vejo são casas bonitas, gente fazendo jantares, abrindo vinhos, né? Fica em casa. Mas essa não é a realidade do Brasil não, sabe? Tem muita gente que não tem nada para fazer, nada para comer em casa. E aí você vê o político malandro que cria dificuldade, fecha tudo, não deixa nada e vende facilidade, né? Dá cesta básica, dá não sei o que lá, vote em mim. Ninguém mais está preocupado com corrupção. Está todo mundo preocupado com álcool gel, máscara, lavar a mão, não sai, não sei o que lá. Né? Tem várias coisas que circulam aí de diálogos de políticos mesmo, né? Comemorando, né? Porque não tem mais corrupção, problemas na cidade. Agora é só isso aí, você entende? Então é muito chato isso, todo santo dia. E jornal é só tristeza, só morte. É importante, tem que ser respeitado. É um vírus que pode ser letal. Mas, de novo, eu não estou aqui defendendo nada a favor ou contra. A pergunta é, estamos fazendo da melhor maneira possível? Eu, por exemplo, trabalho. Eu estou conseguindo fazer cirurgia. Eu voltei a atender consultório, uso máscara. Tem aquelas regrinhas de você não acumular gente na recepção. Eu fui na minha odontóloga essa semana passada também. Não tinha quase ninguém na recepção, era tudo por horário. Todo mundo com a sua mascarinha lá, usava álcool gel, higienizava as mãos, se cuidavam, tudo. Não poderia ser assim? Vida que segue, né? Não poderia ser assim? No comércio, nos lugares? Por que não? Você entende? Eu não consigo entender.
E você vê coisas agressivas, gente sendo presas, algemadas, sabe? Eu não sei. Aí você tenta argumentar se não poderia ser diferente, aí você esbarra, né? Ah, mas tem gente morrendo. Ah, porque você não sei lá, não você perdeu um ente querido. Não se for na sua família é 100%. Aquelas coisas que não, sabe, não evoluem o diálogo, né? Você chega ali, é aquilo ali e pronto, né? Ah, não, tem gente morrendo e acabou. Então você não consegue evoluir a conversa, você esbarra nesses politicamente corretos e fica ali, sabe? Para aí mesmo. Bom, gente, o tema de hoje, a gente vai ter que começar a falar sobre isso, embora, né, tenhamos bastante para falar sobre isso. Sim, eu respondo tudo. Vamos começar a falar então sobre a cirurgia plástica. Vamos. E onde o psicólogo ele entra, até porque nós já havíamos falado sobre isso, Eduardo. E você disse uma vez, Gisele, seria importantíssimo que todas as pessoas, ao vir no meu consultório, passassem antes ou depois da minha consulta por um psicólogo. Em termos ideais, 2 momentos. Primeiro, antes da consulta, para o paciente conseguir compreender o real motivo dele estar buscando a cirurgia plástica. Muitos buscam para agradar os outros ou para algum outro tipo, né, que a gente não considera nobre, que depois que ele fizer a cirurgia e essa parte que foi previamente colocada é errada, né? Não é por ele tem que fazer por ele, não por ninguém. E também no depois, porque o que a gente vive hoje muito um tempo onde essa perfeição, tem que estar perfeito, tem que ser perfeito, e perfeito não existe, teoricamente, né? Então, primeiro para o paciente saber se ele está fazendo porque deve fazer mesmo, não está com algum motivo colocado de uma forma errada na cabeça. E depois para adequá-lo a uma realidade do que ele pode esperar da cirurgia, né? E também pelo tempo, eu vejo muito assim, eu vou avaliar um objetivo se foi alcançado ou não, se o paciente está satisfeito ou não, depois de 4 meses, 6 meses, né? E é muito comum o paciente, depois de uma semana de operada, toda roxa, toda inchada, mas está assim, né? Não é por aí. E essa ansiedade, que é natural do ser humano, né? Acho que o psicólogo ajudaria bastante, né? Se em termos ideais fosse feito. Então é uma pena que não fazem. É uma pena que não fazem. Alguns, né? Alguns fazem. Alguns fazem. Acho que é bem isso, né? De você. Que bom que você tem essa postura, né? Que você entende dessa forma, né? Que a pessoa ela precisa procurar o psicólogo tanto antes, às vezes no durante e depois. Exato. Né? O que essa coisa da ansiedade, né? Do paciente que depois da cirurgia, né? Quer o resultado imediato, né? Uma coisa acho que importante da gente também pensar, e como você disse, a coisa da ditadura da beleza, né? Existe o padrão, né? Um padrão aí definido aí do que é estar bonita, se sentir bonita, e que muitas vezes também ele é potencializado pelos aplicativos, né? Os aplicativos, eles estão sendo considerados, né? Eles deixaram, os artistas da televisão deixaram de ser os modelos aí de beleza, né? Hoje em dia é o aplicativo. Então, os artistas não deixaram de ser modelo, mas assim, estão perdendo terreno para os aplicativos, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela coloca ali o filtro, né? E aí ela chega para o cirurgião plástico, ela diz assim, eu quero ficar ainda melhor que isso aqui, ó. Né? Exato. Então, assim, ela quer uma versão melhor de si mesma e está dizendo para você que ela não aceita a versão que ela tem, né? E que aquela versão que o filtro melhorou ainda não está bom, ela quer ficar melhor, né? Então, a terapia, ela é importante nesse processo de ajudar a pessoa a descobrir o que de fato você quer com a cirurgia plástica. E se realmente é a cirurgia que ela quer. E se realmente, né, aí vai do médico, né, de explicar para ela e orientar do que é possível, né, ali. Porque uma grande questão também da cirurgia plástica é a desinformação, né? As pessoas vão procurar um cirurgião com uma expectativa, com um desejo, com uma grande expectativa,
que ela precisa ser adequada. Exato, ela precisa ser adequada. O que é possível, o que não é possível. O que você está esperando da cirurgia plástica, o que você pode esperar, né, da cirurgia plástica. O paciente chega, eu quero o meu corpo assim. Tá aqui a foto, faça. Quero ficar desse jeito. Né? Aí você tem que observar algumas coisas. Idade, hábitos, tipo de pele, atividade física, características pessoais que você vê no exame físico que te ajudam ou não, para você poder responder, olha, a gente pode chegar perto disso, né? Ou não. Você não tem a anatomia que te ajude. Ah, doutor, eu quero ficar muito acinturada. Olha, você tem o seu gradil costal, né? Ele é mais largo, ele é mais baixo, ele chega perto da sua crista ilíaca, que é a parte óssea aqui. Então você tem um espaço desse tamanhozinho para fazer cintura. Não vai entrar. E eu não tiro costela. E contraindico tirar, você entendeu? Então eu posso Apesar de muita mulher querer. Muita mulher querer. Então você fala, olha, não vai ser possível chegar ali por causa dessas questões anatômicas que são imutáveis, né? Tem meninas que têm as mamas muito afastadas não, eu quero botar uma prótese e quero que a mama fique junta, colada, sei lá. Olha, anatomicamente não é possível, mesmo colocando um implante maior, né? Um implante grande e tal. Como que a paciente recebe esse não vai ficar assim, não vai ficar exatamente como você quer? Se ela tiver bom senso, ela vai entender, né? Agora, se não, ela vai acabar procurando alguém que diga o que ela quer ouvir. E ela vai encontrar, né, doutor Eduardo? Isso é ruim, porque assim, a gente sabe que anatomicamente não é possível. A pessoa vai dizer o que ela quer ouvir, mas não vai conseguir fazer o que ela quer. E depois ela vai ficar brigando com essa pessoa, assim, etc, enfim. Aí vai para outro e vai para outro. E na realidade o problema dela, se ela colocasse um pouco a cabeça no lugar, né, procurando a doutora Sandra, quem sabe ela conseguiria fazer uma cirurgia plástica e se sentir realizada com o que ela conseguiu. Porque eu vejo muito isso. As pessoas não se adequam à realidade delas. Cada vez mais, eu acho que a internet, os aplicativos, as redes sociais são muito bacanas em vários aspectos. Mas elas iludem muito as pessoas. E as pessoas hoje em dia, elas gostam um pouco de ser iludidas. Eu acho que, não sei se a doutora vai concordar comigo. Né? Parece que gostam dessa vida meio flutuante, meio virtual, meio, né, onde tudo é perfeito, onde ninguém é triste, onde ninguém chora, onde todo mundo é rico, onde todo mundo faz viagem, onde todo mundo faz caras e bocas e selfies em paisagens maravilhosas. Eles gostam daquilo, sabe? Acham que a vida é só aquilo. Isso aumenta muito, inclusive, depressão. Na verdade, também, né? Isso entra num processo muitas vezes de fuga, né? E aumenta muito a depressão, porque ela vê parece que todo mundo é feliz, menos ela, né? Entra num processo de insatisfação pessoal. Exatamente, né? Isso nunca vai estar bom. Ah, minha amiga ficou melhor do que o meu. E você não é sua amiga. Lembra da mãe? A mãe, todo mundo vai na festa, não é todo mundo. Mais ou menos assim. Feliz Dia das Mães atrasado, inclusive. Né? É verdade. Enfim. Então a gente tem que observar essas coisas, a gente tenta colocar para o paciente, mas numa consulta é um pouco rápido, né? A gente acaba sendo bastante objetivo no que a gente quer dizer, olha, isso é possível, isso não é possível, essas características assim, assim. Eu tento evitar muito esse negócio de foto, né? Mostra antes e depois, mostra foto, eu fico olhando muito foto, e em algum caso ou outro eu vejo assim, não, às vezes nariz e às vezes prótese de mama, eu vejo foto, porque eu peço para ela mostrar uma foto mais ou menos como ela gostaria de ficar, porque aquilo dá uma ideia de se ela quer uma coisa muito fora do que ela pode ter ou não. E é muito comum em prótese, porque assim, as pessoas vão muito em cima do ml e acham que o ml é grande, né? Eu vou botar 380, nossa, que mama enorme. E na verdade não é. Quando elas vêm, doutor, eu queria uma coisa mais discreta. Ela me mostra uma foto, falando, nossa, isso aí se considera discreto, né? Porque assim, cada um tem a sua concepção. A minha concepção de discreto é uma, da sua é outra, dela é outra. As concepções são diferentes.
Para mim um nariz é bonito, para ela outro, né? Então eu vejo lá, doutora, eu queria uma mama pequena, eu queria um 300 ml, assim, coisa. Ela me mostra uma foto que é de 450 para cima, eu quero ficar assim. Falei, não, mas então ela não tem noção de tamanho, de onde ela está partindo, a quantidade de glândula mamária que ela tem, que influencia muito no resultado. Não adianta ela falar que a amiga botou 300 e ficou com a mama linda. Se ela tem pouquíssima mama, ela vai colocar 300 e vai ficar com a mama pequena. Ela está partindo de um lugar diferente. Né? Então isso tudo, né? Essa é uma gama enorme de coisas para você tentar colocar para cada um. Doutora Sandra, eu queria saber aqui, tentar entender, quando as pessoas elas estão insatisfeitas, às vezes com ela, ou com o parceiro, com o marido, com a vida que ela leva, né? A gente sabe que tem muita gente que vai em busca de mudanças e aí parte para uma cirurgia plástica. E ela achando que com essa cirurgia a vida dela vai mudar, né? E aí ela faz a cirurgia e não muda nada. Aí você vai atender essa pessoa, né? Que tipo de dano vai causar? Quais os danos que serão causados nessa pessoa? Porque ela vai ficar brava com o cirurgião, porque a cirurgia não deu certo, não salvou meu casamento. Ele não é um bom cirurgião. Também. Mas é bem isso, assim, as pessoas precisam entender que a cirurgia plástica ela não é salvadora, né, de problema nenhum, e muito menos de casamento ou de qualquer uma outra situação, né, difícil, sinônimo de felicidade. De conflito. Isso não é sinônimo de felicidade. A cirurgia plástica ela é corporal, ela é física, né? A satisfação ela está muito além disso, né? Então enquanto ele falava eu me lembrava aqui que assim as situações de consulta, em uma consulta é possível o médico também e penso que eles fazem isso, detectar uma situação de qualquer tipo de anormalidade, né, de transtorno, porque é bem isso, a pessoa que ela está muito insatisfeita com ela vai, de alguma forma, vai aparecer isso na consulta com o cirurgião plástico. Ela vai estar provavelmente tomando algum remédio controlado, ela vai estar num processo de insatisfação constante, ela já vai ter procurado inúmeros médicos, ela já vai ter feito inúmeras cirurgias plásticas e ela vai estar insatisfeita e continuar fazendo cirurgia e dizendo que ainda não ficou bom. E trocando de médico. E é isso aí. Exato. Então, a pessoa que, se a gente fala em insatisfação, né, a gente precisa entender que, acho que separar isso da a questão física do lado emocional. Uma coisa física, que vai, uma intervenção, né, da cirurgia plástica, que é no físico, ela não vai salvar você de alguma outra coisa. Se você está insatisfeita e constantemente insatisfeita, aí a gente está falando de um problema de outra ordem, né? Agora, poxa, então todo mundo que faz cirurgia plástica está insatisfeito com a vida, com o mundo, com as pessoas, consigo mesmo, enfim. Não é isso. As pessoas procuram cirurgias plásticas por quê? Por inúmeros motivos. Por algum tipo de insatisfação? Sim. Ela pode, o nariz, como você falou, tem uma questão aqui, uma orelha, né, uma autoplastia que incomoda a criança ou que submeteu, né, a criança a situações muitas vezes de bullying, né? E que isso interfere na autoestima da pessoa, né? Então a autoimagem ela também é importante. Então não é dizer que as pessoas que fazem cirurgia plástica elas são eternamente insatisfeitas, não é isso. Mas existem casos que a gente está falando de uma situação aqui, né, de outra ordem que são os extremos, né? O bom senso, como você falou, a gente precisa ter o bom senso. A gente precisa entender que o que está dentro de uma normalidade, de uma insatisfação com o físico, com alguma coisa que pode te ajudar a melhorar, a gente precisa diferenciar daquilo que está extremado, que saiu do controle, que a pessoa já não mede mais esforços e nem pensa, ela vai lá e também nunca está bom, porque cada médico, cada hora ela vai no médico para fazer uma coisa.
né? Então, a gente vai chamar um intervalo, porque já tem perguntas chegando aqui. A gente quer, então, perguntar tanto para o doutor Eduardo quanto para a doutora Sandra. Perguntas aqui de telespectadores. Você que ainda não encaminhou a sua, pode mandar, o telefone está na telinha, tá bom? Um minutinho para você agendar aí. Você manda sua pergunta e eu volto já depois do intervalo. A Clara, ela diz o seguinte, boa tarde, ela já almoçou, boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde, Sandra. O seguinte, aqui em casa, o que acontece eu não quero fazer cirurgia plástica, mas o meu marido gostaria que eu fizesse, por conta da minha barriguinha. E faço agora? Faço ou não faço? A vontade não é dela. Como é o nome com dela? certeza, Clara. Com certeza ela não é a única. Não é a única. Né? Onde o marido ou de uma outra pessoa quer que gostaria que ela fizesse. Olha, Clara, a gente recebe no consultório dezenas de pacientes com a história parecida com a sua, né? Às vezes o marido gostaria que a mulher colocasse um implante, uma prótese de mama, ou fizesse uma cirurgia, alguma coisa aqui e ali. Existem dois pontos importantes. Primeiro, você pode trabalhar, eu acho, a mente, vamos dizer assim, a doutora Sandra vai me ajudar, sobre esses detalhes. Primeiro, a primeira coisa de você pensar em algo distante ou que você tem medo é desenvolver esse medo. Eu nunca pensei, mas se familiarizar com o assunto. Pensar, se você realmente não for uma pessoa dessas que tem fobia de cirurgia, como que seria, se realmente faria bem para mim mesmo. E no final das contas, quem sabe somaria até para a vida lá sua e do seu esposo. Não com uma forma de pressão, ele quer que eu faça, você vai lá e faz. Às vezes não, né? Até porque quem vai estar com o roxinho e o inchado e tendo que usar cinta e fazer drenagem é você, ele não. É verdade. Mas você pode se familiarizar com o assunto, talvez perder o medo, talvez fazer uma consulta, talvez mudar a chave, né? Aquela coisa que, não, eu não quero, quem sabe, talvez. Se isso realmente for um problema grande para você, não, eu não quero, tenho medo de cirurgia, não quero fazer, não tem por que fazer, né? Só por causa do lado do seu esposo, não vai ser isso que vai causar problemas graves de relacionamento. Mas vale a pena pensar, né? Até porque, infelizmente, é raro um marido que apoia a mulher a fazer plástica. Verdade. Então aproveita. Tá vendo? Sempre tem um lado bom, um lado então, positivo, né? Não sei se a Sandra pode complementar. Sim. Bom, como é que é o nome dela? Clara. Bom, pela sua pergunta, eu sinto assim que você está em dúvida se você faz ou se você não faz. Mas assim, uma dúvida muito íntima se você quer fazer essa cirurgia ou não. Então, acho que a primeira coisa que você precisa pensar é esclarecer isso para você, se é realmente porque você pensa na possibilidade de fazer a cirurgia, porque isso também te agrada, ou se é um outro lado seu que não quer a cirurgia, mas você quer agradar o marido, mas você não quer a cirurgia, né? Então, acho que é importante esclarecer isso primeiro em você, né? Lá no seu íntimo, você se questionar sobre o que é importante para você, o que não é, diante de um pedido do marido, para que depois você possa exatamente pensar na cirurgia em si. Né? O doutor Eduardo, ele fala do procedimento, da cirurgia, como ela pode acontecer e tudo mais. Mas eu sinto a sua pergunta assim, ela antecede a uma decisão, né? De fazer a cirurgia ou não a pedido do esposo. Você pode atender o pedido do marido? Claro que pode. Você pode não atender o pedido dele também por uma decisão de que você não quer? Pode também, mas como você vai lidar com a decisão que você vai tomar e como isso vai ser esclarecido para você primeiro, do quanto isso é necessário para você ou não. Né? Exato, é por aí. Então, acho que é por aí primeiro. Vamos para a próxima, então. A Edith, ela diz o seguinte, boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde, doutora Sandra, parabéns pelo programa, Gisele, obrigada. É o seguinte, quero sim fazer uma cirurgia, o meu medo é agora por conta da pandemia. Fazer ou não fazer agora? Eis a questão. É uma pergunta boa,
né? Excelente. E a gente sempre comenta a mesma coisa. Eu acho que tomando os cuidados, se é uma coisa que você deseja fazer, e como eu também penso que não é uma coisa que vai embora na semana que vem, acho que vai nos acompanhar por muito tempo, eu acho que se você não é uma pessoa do grupo de risco, o que é um grupo de risco, Eduardo? Vamos dizer que é uma pessoa de mais de 60 anos, diabética, com pressão alta, toma um monte de remédio, não tem a saúde de bom tamanho e vai fazer uma cirurgia enorme, né? Não é legal a gente fazer, a gente até contraindica. Mas se você é uma paciente jovem, que está bem, que vai fazer uma cirurgia mais pontual, que não te debilite, enfim, tomando todos os cuidados, por que não fazer? A gente fica nesse detalhe. Tem muita gente operando, a gente está operando, toda semana tem cirurgia, e tudo vai bem, e todo mundo segue o seu caminho, é o que a gente abordou no início do programa. Por que não deixar a vida acontecer um pouco perto? Não vai ser normal, né? Mas um pouco perto da normalidade. Igual eu falo, eu atendo consultório, eu estou de máscara, meu paciente está de máscara, eu examino, eu lavo a mão, eu passo álcool, não enche a recepção, todo mundo segue, né? Todo mundo segue a sua vida, né? Agora não, vamos nos fechar na caverna, 6 meses, vamos abrir, vamos ver se o vírus foi embora. Não vai ser assim. Então eu acho que a forma mais radical está prejudicando muito as pessoas. E a forma como a imprensa, alguns veículos de comunicação levam as informações, aumentam o pânico, aumentam... mas tem gente morrendo. Sei, mas tem gente morrendo de um monte de doença. Ninguém mais morre de nada. Ninguém mais morre de nada. Nada. Ninguém mais morre de tuberculose, de coronavírus, de dengue, de acidente de carro, nada. Por exemplo, né? O isolamento está tendo um fluxo reduzido de pessoas. Morrem mais ou menos 50 mil pessoas por ano de acidente de carro no Brasil. O trânsito, desculpa, carro não, trânsito, tudo. 50 mil. Legal, se você fazer agora uma estatística que não está tendo trânsito, deve ter caído 90% dos acidentes de trânsito. Vamos deixar todo mundo fechado, sem carro? Ou então acabou o carro, vamos andar só de bicicleta agora? Pronto, acabou? Porque daí a gente evita mortes. Não é que eu não estou valorizando o vírus em si, é grave, é importante, tem que se cuidar, mas a pergunta é sempre a mesma: será que estamos fazendo da melhor maneira? Agora, notícia recente de que o prefeito de Nova York, que é a cidade mais atingida dos Estados Unidos, que estava fazendo aquele fechamento forte, né? Fechando todo mundo, o lockdown mesmo, mais de 80% das pessoas que estão internadas, não em tubo, não, que estão internadas por causa do coronavírus, mais de 80 pessoas estavam em isolamento. 80, né? Não era para ser 20? Não, é 80. É eficiente? Parece que não. Você entende? Então, igual a gente vê esses excessos aí. Eu não vou voltar a falar de política. Chega. Vamos falar de cirurgia plástica, né? A gente começa a devagar do tema, enfim. Então, faça uma consulta, programe-se. Como eu falei, eu acho que isso não vai embora logo. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai ter coronavírus aí passeando entre a gente. E vai ter gente operando, é só tomar os cuidados. Você pode fazer uma cirurgia, pegar um coronavírus e desenvolver uma forma grave? Pode. Você pode não fazer cirurgia, pegar o coronavírus e desenvolver uma forma grave? Pode. Não muda nada. Eu entendendo um pouco a questão dela, o que eu penso? Acho que se é o momento para você fazer ou não, né? O que a terapia e o cuidado com o lado emocional pode ajudar? Cirurgia plástica, agora ele vai me massacrar aqui, né? Vai me tirotear aqui, mas a cirurgia plástica não é uma questão de urgência, claro que dependendo do caso, mas especificamente nesse momento, se você está receosa, está amedrontada, fica ansiosa. Não está se sentindo segura, agora, então, né? assim, a primeira coisa, será que está no momento para você? Bom, como ele falou, a questão da pandemia, ok, eu também concordo. Mas a sua questão, se é o momento para fazer uma cirurgia plástica,
isso também é muito pessoal. Exato. Porque se você for para uma cirurgia, porque todo mundo está falando, não, a questão da pandemia, ela vai prosseguir, né? E vai mesmo. Você vai e faz a cirurgia, mesmo com medo. Como você falou aqui no começo, isso interfere na questão imunológica. Isso interfere na forma como você vai enfrentar a sua recuperação da sua cirurgia, né? Então, acho que você precisa pensar muito intimamente e refletir sobre os seus medos, né? A pandemia ela vai continuar aí por muito tempo, mas se é o seu momento, é uma coisa urgente, é uma coisa que você quer fazer muito e você está vendo que não é o momento adequado, espera um pouco até você esclarecer isso para você, mas que você vai fazer. Você quer muito fazer isso, você vai procurar esse recurso, vai se submeter a esse procedimento, mas você precisa entender esse tempo seu, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é bem importante. Por isso a gente está falando aqui das questões emocionais na cirurgia plástica e o quanto que isso interfere na forma como você vai lidar com esse tipo de intervenção. Olha só. Mesmo em tempo de pandemia. Só uma conclusão aqui, Gisele, né? Concluindo o que a doutora falou, a gente não está lá estimulando o paciente a operar. Ele opera se ele se sente seguro, né? As pacientes que operam agora falam, não, doutor, não tenho medo nenhum, vou me cuidar. E, inclusive, é uma recomendação nossa, né? Como se você tivesse feito a cirurgia depois, é como se você fizesse um isolamento maior, né? Como se você ficasse pelo menos 2 ou 3 semanas sem receber visita, sem sair, sem passear. Tem paciente que opera com 5 dias, me liga, doutor, posso ir não sei aonde, fazendo... Não. E quem se submete à cirurgia vai depender de outras pessoas, da ajuda de outras pessoas vai precisar. Então a gente recomenda, como uma boa prática no seu pós-operatório, ficar numa espécie de quase que um isolamentozinho lá, para você não correr um risco de pegar. E depois dessas 2, 3 semanas, um mês, você cicatriza 6 meses. Mas digamos que a sua imunidade, vamos dizer assim, depois de uma cirurgia, vai estar ali na primeira semana, 10 dias, um pouco mais judiada, né? Porque você fez um procedimento cirúrgico. Mas depois de 15 dias, 3 semanas, um mês, você tem o mesmo risco da população normal. Você não vai ficar debilitada 6 meses. E algumas pessoas vão usar esse momento para fazer uma cirurgia plástica. Não, tá todo mundo parado. A pessoa que está se sentindo segura, ela vai usar esse momento porque ela tem que ficar em casa, Tenho porque ela está vários afastada, pacientes que vão à consulta vê uma agora oportunidade, e né? falam, não, eu quero operar por agora, tem que aproveitar agora que eu posso recuperar, fazer meu pós-operatório, depois vai voltar. Muitas pessoas ganharam férias antecipadas, né? Não foi assim, uma coisa assim, por causa desse negócio que, né? Praticamente a maioria das pessoas vai acabar não tendo férias lá para frente, que iam operar nas suas respectivas férias, então, não, eu quero fazer agora, vou aproveitar agora, tranquilo. O importante é que ela esteja tranquila, exatamente. A pessoa esteja tranquila com a decisão. Olha aqui, a Érica, olha o que a Érica diz. Gisele, essa pergunta é para a doutora, ela colocou a doutora Sandra. Fiz uma cirurgia na mama, e tenho 2 cicatrizes embaixo, deve ser aqui, né? Certo. Isso nunca tinha me incomodado. Por ter ficado tanto tempo dentro de casa e olhando mais para mim, isso agora começou a me incomodar. Procuro um psicólogo ou procuro um cirurgião plástico? Antes da doutora Sandra, cicatrizes não vão embora, né? Não adianta procurar um cirurgião. Se foi uma cicatriz que hipertrofiou, alargou, etc., você pode até tratar e refinar ela, mas elas não somem. A gente explica muito para o paciente. Cirurgia plástica é uma troca. Você vai trocar flacidez, excesso de gordura, estria, seja lá o que for, envelhecimento, por incisões, por cortes. Às vezes eles são bem colocados, ficam embaixo da roupa, são pequenos, enfim. Ou às vezes ficam em lugares mais visíveis e às vezes as cicatrizes hipertrofiam, engrossam. Isso não tem nada a ver com a cirurgia, nem com o cirurgião, é do paciente. A gente tenta colocar isso antes, né? Porque não é uma coisa que, não gostei, passo o apagador, né? Vai sumir, não, vai ficar ali. Então é interessante o fato dela estar mais em casa, estar se vendo mais, estar convivendo mais consigo mesma e estar começando a se incomodar com algumas coisinhas. Acho que é importante a parte psicológica nessa hora, porque
Certas coisas não mudam, são imutáveis, né? A cicatriz não vai embora. E aí, doutora, como é que faz? Mas eu achei bem bacana o que você falou da questão da troca. Isso é sempre. Né? Cirurgia plástica é uma troca. Né? Você vai trocar aquilo que você espera, né, que aconteça com você, como você quer ficar, por uma cicatriz. Então, que às vezes você vai conviver bem com ela ou não. Isso. Todo mundo imagina a situação perfeita na plástica, doutora. Só querendo levar um pouco de realidade para as pessoas. Eu acho que esse programa é fantástico, né? Tem o objetivo de informar. Todas as cirurgias, a cirurgia plástica não difere de nenhuma. Essa ideia pouco curta, mentalmente falando, de que cirurgia plástica tudo é sempre perfeito, ela não existe, tá? Todas as cirurgias, não só a plástica, têm hipertrofia de cicatriz, podem ter, vamos dizer assim. Pode ter hematoma, pode ter seroma, pode ter hipertrofia de cicatriz, pode abrir ponto, pode rejeitar o implante, pode infectar, pode, blá, blá. Tudo. Todo mundo vai fazer uma cirurgia plástica pensando que vai ficar igual a foto, que não tem problema nenhum. Então, às vezes, como eu falei, a cicatriz pode engrossar, pode alargar, pode ficar escura, é da cicatrização do paciente. Não foi bem cuidado no pós-operatório, às vezes o curativo lá que ela trocou, ela não cuidou, não ficou tão bonito assim. E elas não se preparam, as pacientes não se preparam para algo que saia do muito bom. Isso é ruim, porque quando sai do muito bom, elas acham que o cirurgião que não fez bem feito. Isso é um equívoco grosseiro que está na cabeça de todo mundo, né? Então, eu sempre falo, cirurgia plástica é 60%. Os outros 40% é você, seu organismo, sua célula, sua genética, sua biologia, seus cuidados, os seus hábitos, tudo isso vai interferir nesses 40% se você vai ter um resultado melhor ou pior. Eu acho que assim como vai além das minhas mãos. Não somos mágicos, não temos e poderes, assim, a gente né? também não está falando aqui que você tem que aceitar plenamente, completamente essa insatisfação, né, em você com a cicatriz. Isso. Ele está aqui dizendo que você pode até fazer, tem recursos. De tratar, tem exatamente, de recursos melhorar o isso, aspecto. de melhorar. O X da questão é que não some. Isso. Né? Mas uma outra questão que vai mais do lado emocional e reflexivo da sua parte, vai no sentido de que até que ponto essa cicatriz, né, ela está interferindo na sua qualidade de vida, na forma como você está lidando com você mesma, com o seu corpo, com a satisfação que você tem com você. Doutora Sandra, eu queria falar o seguinte, porque aí entra a questão da quarentena. Ela está mais tempo dentro de casa, então ela, como outras pessoas, também estão se olhando mais, né? Estão questionando mais as coisas dentro de casa, o relacionamento com o marido, com os filhos, a vida que tem, o trabalho que tem, a vida que leva, enfim, né? Mas então, ainda assim... Esse tempo a mais vai realmente fazer com que a pessoa se olhe faz mais, com que a pessoa preste mais atenção. Mais. Sim, mas também não pode perder de vista o quanto você, incomodada com a cicatriz, você mexer nela, isso vai interferir imensamente na sua vida. É que, assim, como você bem falou, a quarentena está fazendo as pessoas se olharem mais, se perceberem mais, prestar mais atenção em coisas que antes, na rotina, né? corriqueiramente passava desapercebido, né? Agora, esse exercício de olhar mais para você, ele também é importante, né? Só que assim, como que você está lidando com aquilo que você também está olhando em você e você não está gostando? Então, a quarentena ela também faz você ficar mais introspectiva, até com as suas insatisfações, né? Com aquilo que você olha para você e você fala, puxa, isso não tá legal em mim. Né? Mas como você pretende lidar com isso? Você tem recurso, o doutor Eduardo está falando aqui, você tem recurso, mas o quanto que você está tão incomodada com isso, quanto que isso muda alguma coisa na sua vida, especialmente nesse momento, né? Aí vem, como a outra pessoa perguntou, será que é o momento de eu ir lá e procurar o doutor Eduardo para fazer uma correção aqui nessa cicatriz? Aí é algo também para você refletir e pensar se realmente é,
né, com os seus medos, com as suas ansiedades, com as suas insatisfações, enfim. E você pode até falar, deixa a pandemia passar, mas quando vai passar? Sim, mas... Espera a pandemia passar, mas aí, né? Não espere a pandemia passar, mas assim, a pessoa... É que assim, as pessoas ficam sempre falando o que as outras pessoas têm que fazer, né? Quando alguém pergunta, eu acho que você tem que fazer isso. E a psicologia vai muito na linha do que você está pensando para você. Do que você quer para você, de como você está entendendo você mesma, o que você tem como expectativa, quais são os seus medos, quais são suas angústias, suas frustrações. Então, assim, a pergunta é para si mesma. As pessoas vão continuar falando, né? O que é que você deve fazer. Mas eu quero, e não faço diferente, sou psicóloga, né? Eu levo você a pensar sobre você mesmo e o quanto isso está te incomodando. Se você achar que isso está incomodando demais e que você tem que procurar um cirurgião plástico, ok, vá lá, seja feliz. Gente, nós conversamos 1 hora, você acredita? Já? Passou? Já? Uau! Olha que assunto gostoso. Show Que de assunto bola. bom, né? Eu acho que esse é um assunto que a gente deveria falar mais vezes. Vamos fazer mais. Sr. Eduardo, a gente entrevista, acho que a cada 2 vezes por mês. Você não estava aqui, mandou vídeo pra gente, Mandei respondendo vídeo. as perguntas, foi muito legal, porque mesmo distante é possível estarmos próximos, Com né, certeza. Dr. Eduardo? Obrigado. E eu acho que a importância, e a gente sempre fala isso, acho que a gente vai continuar falando que é importante sim um psicólogo estar sempre junto para Fundamental. falar. E assim, esse bate-papo foi super gostoso, as pessoas em casa gostaram muito, as perguntas chegaram, isso é muito importante, esse feedback de dizer que o programa tá bom, que o assunto é legal, né? A gente se esforça muito para fazer um programa legal. Neste momento difícil, meus amores, porque isso não tá aí. fácil para ninguém, né? Nem para quem tá apresentando, nem para quem tá aqui sendo entrevistado. Para ninguém, né? Todo mundo acha que a vida de todo mundo tá ótima, né? Não tá. Para todo mundo tem as seus perrengues, faz parte. Vamos lá. E assim, chegaram mais perguntas aqui, mas infelizmente não é possível responder ao vivo, mas depois eu passo a pergunta para o doutor Eduardo, para a Perfeito. doutora Sandra e será respondido. E é isso, gente. Muito obrigada, doutora Obrigado, Sandra. foi um prazer, gente. Doutora Foi um Sandra, prazer. tá atendendo? Estou atendendo. Então, quem quiser procurá-la, pode ser presencial ou Pode online, ser né? presencial ou online. Qual que é o seu Insta? Meu Insta? Lembra? @Sandra F. Abdala. Eu não lembro, mas acho que é isso. Ai, o telefone. @Sandra F. Abdala. 98406-4869. E se não conseguir anotar, você pode. O telefone aqui já sabe de cor, você pode ligar. E o doutor Eduardo está atendendo e está operando no Valore. Estamos Onde mais? operando. No- Estamos evitando os hospitais gerais, por enquanto, né? Porque os hospitais gerais, eles têm um pouco mais de circulação, de fluxo, etc, Sim. enfim. Então, até por questão de segurança, a gente está buscando operar um pouquinho mais no hospital mais específico só da cirurgia plástica, que tem uma circulação menor de pessoas, acaba sendo um pouco mais seguro, né? Sim. Para o nosso paciente. Então, E as só consultas? isso. Normal. Normal. Normalmente. Vida que segue, doutor Vida que Eduardo. segue. Vida Vambora. que segue, bora. É isso aí, gente. Vamos pro intervalo. A gente volta já já com o Ederaldo Lima falando sobre finanças. Volto já.